crescemos e morremos. Mas, por incrível que pareça, o nosso inconsciente, ele não compreende e ele não internaliza o morrer. Né? Você pode passar. Gisilene? Oi. Às vezes não saberá, mas talvez você queira ser. Diga. Deixa eu colocar para gravar, você já vai iniciar, né? Já, meu anjo, já. Tá, pera lá, só um minuto. Tudo bem. Nós iremos hoje analisar a questão do luto como perda de um elo entre uma pessoa e o seu objeto, tá? E entendermos que o luto ele é caracterizado por uma perda, né? Por uma perda de um objeto. Necessariamente, esse objeto não podemos nomear apenas a morte, mas uma ruptura de um relacionamento, a perda de um emprego, a perda de algo que tem uma significância, tudo é luto. E todo luto, ele vem com uma carga emocional muito grande. Ele se divide em 3 momentos. Eu gostaria que você passasse o slide. Pode passar, que aí ele vai aparecendo, né? Sobre o luto, né? Ele é um processo emocional e psicológico, porque ele vem carregado de emoções, carregado de sentimentos. Ele é caracterizado como uma perda de um elo significativo. Algo que você perde, algo que é como se rasgasse você por dentro. Existe uma ruptura de sentimentos, de emoções e de perdas. E esse luto, necessariamente, ele não é exclusivamente pela morte. Hoje, nós vivemos lutos, inúmeros tipos de lutos, mas nem todo mundo faz esse luto, tá? Assistindo a Carol na Casa do Saber, né? Ela diz que hoje o luto ele é tão significativo e, ao mesmo tempo, as pessoas não podem ir lutar determinadas emoções. Por quê? Porque nem sempre esse luto pode ser compartilhado. Porque até um romance que você tem via internet, você não pode compartilhar essa perda desse romance. Muitas vezes você não tem com quem compartilhar e nem dizer que você está sofrendo por uma perda de algo que foi um encontro digital. Né? Então, o luto ele tem essas nuances e, além disso, ele passa por vários momentos. Né? Nem todo mundo necessariamente passa pelas mesmas fases, pelos mesmos processos. Às vezes você entra em depressão, em vez de entrar no processo da negação e da raiva, você já entra logo na depressão. E o luto ele tem suas fases, mas nem todo mundo passa pelas 5 fases. Eu coloquei as 5 fases do luto de Elizabeth Kubler-Ross, que ela é uma pesquisadora e uma estudiosa sobre tanatologia. Ela é psiquiatra e tanatóloga.
E ela fala muito dessas 5 fases, mas essas 5 fases, ela diz que é um processo natural, todos nós passamos por ele. Mas nem todo mundo segue um ritmo de acordo com que essas 5 fases estão estruturadas. Pode passar o slide, meu querido. Pode passar o slide. Olha, as características do luto. O luto ele é individual, ele envolve emoções profundas, ele pede um afeto do corpo e da mente. Além disso, ele tem as suas fases, como eu já citei anteriormente, né? Cada pessoa, ela vivencia o seu luto de forma única. Eu posso sentir uma emoção, a Bianca pode sentir diferente, o Alexandre, a Lucélia, a Rafaela. Então, cada um de nós temos uma forma única, intensa e uma durabilidade dentro do processo do luto. Né? Envolve emoções profundas, como a tristeza, a raiva, a culpa, a negação, o medo, porque isso são até mecanismos de defesa para aquele momento, porque a morte ela é impactante. Você é algo que o primeiro sentimento é de negação. Poxa, isso não está acontecendo comigo. Eu não sei o que está acontecendo. E esse processo, ele vem com sintomas, ele é bem sintomático. Né? Eu posso ter dificuldades no sono, eu posso ter falta de apetite, eu posso ter aquele cansaço que eu não sei explicar que tipo de cansaço é esse, uma dificuldade de concentração. Então, tem as suas fases, mas todas essas fases, elas não são regras fixas, mas elas precisam ser vivenciadas. Nós precisamos vivenciar o nosso luto, entender esse luto e ter maturidade emocional, mesmo que seja no momento de dor, mas nós precisamos ter essa maturidade emocional. Pode passar o slide. Está aqui, as 5 fases do luto, como eu falei, de Elizabeth Kubler-Ross, né? Que ela coloca as fases desse luto. Tá? A negação, por que a negação ocorre? Tá? Como é que se dá esse processo de negação? Quando a realidade ela começa a ser percebida, né? E surge a questão da dificuldade de aceitabilidade. Você pode passar o slide, meu querido. E como isso se manifesta dentro da gente. Né? Isso pode... O primeiro sentimento é: isso pode estar acontecendo comigo? Será que isso é real? A pessoa age como se estivesse algo mudado, né? Como se nada tivesse mudado ali naquele momento. Será que isso aconteceu? Será que isso está acontecendo? São os questionamentos que surgem, né? Pode haver uma sensação de choque,
de incredibilidade, porque isso acontece, meu Deus, isso aconteceu realmente, isso está acontecendo comigo. E muitas vezes nós não queremos aceitar. Então, por isso que a gente chama a primeira fase a fase de negação, que eu diria que é a fase mais dolorosa do luto, tá? E qual a função psicológica desse processo de negação? Você pode passar o slide. Qual é a função psicológica nesse processo? Como eu disse, que todo processo ele vem com um mecanismo de defesa, né? Então, aqui ele protege a mente de uma dor imediata, né? Que vai permitindo assimilar aos poucos esse momento de perda. Então, a função psicológica da negação é essa permissão. Eu estou, ao mesmo tempo que eu nego o que está acontecendo comigo, ao mesmo tempo eu vou assimilando aos poucos essa perda, eu vou entendendo por que esta perda ela vem acontecer. Então, esse é uma das fases do luto. Como eu tenho a segunda fase, que é a raiva. Por que, que a raiva ela surge logo em seguida? Né? Mas a raiva ela pode acontecer logo de imediato. Como eu disse, as fases elas não são fixas, tá? A raiva, o que seria a raiva? Quando a realidade começa a ser percebida, surge o sentimento de revolta e de frustração, tá? E surge novamente o mesmo questionamento. Por que isso aconteceu comigo? Pode haver a raiva contra pessoas próximas, ou até mesmo com o falecido, Deus ou o próprio destino. Tudo isso são sentimentos que eu preciso jogar para fora. Eu não vou evitar essas emoções. Você pode passar o slide. Eu não vou evitar essas emoções. Elas precisam ser vividas, elas precisam ser compreendidas. Tá? E essas emoções, elas serão deslocadas, elas serão projetadas, sim, pelas pessoas que estão mais próximas de mim, tá? Elas, nesse processo do luto, acontece até as disfunções emocionais em que cada um passar por elas, tá? E qual seria a função psicológica da raiva, né? Eu tenho que liberar essa energia emocional acumulada, porque existe uma energia. Que energia é essa? Que acúmulo é esse? Eu preciso quebrar, né, inicialmente, essa perda e sinalizar que algo precisa ser enfrentado. Eu preciso enfrentar este momento. Eu preciso liberar essa emoção e eu preciso, né, do momento do enfrentamento. Enfrentar. Morreu, perdi, acabou, é o fim. Tá? Então, esse é um dos processos
que a raiva tem, né? E essa função psicológica também é um mecanismo de defesa. Nós precisamos entender que ela é um mecanismo de defesa. Para quê? Para que eu desperte e diga, eu preciso enfrentar esse momento. É de dor? É. Mas eu preciso enfrentar. Não dá para fugir do momento de realidade, em momento algum. Um outro sentimento é de barganha, que é uma tentativa de negociar com a própria perda. Muitas vezes com base em esperanças ou promessas. Como isso vai se manifestando, né? Se eu fizer tal coisa, talvez tudo volte ao normal. Que tudo é esse? Pode envolver promessas religiosas, esforços para reatar um relacionamento ou uma mudança de comportamento, esperando reverter o processo de perda. Então, isso é barganhar com as próprias emoções. Num relacionamento, você pode querer reatar esse relacionamento, você pode fazer promessas de mudança, de comportamento, de ter maior esperança, né? De reverter todo esse processo de perda. Meu Deus, eu preciso mudar, porque algo não deu certo. Talvez, se eu mudar, o meu parceiro volte, seja ele pela morte, ou seja ele pela ruptura de um relacionamento. Necessariamente não precisa vir com a morte. Qual é a função psicológica desse momento? Qual seria essa função psicológica? O desejo de controle diante dos sentimentos de impotência. Impotência por quê? Porque com a morte ela é irreversível. Né? E é a busca de encontrar um sentimento para esse sofrimento. Então, eu vou barganhar. Né? E a função psicológica dessa barganha é esse processo de desejo de controle. Eu preciso controlar. Eu preciso controlar os meus sentimentos diante dessa impotência. Que essa perda, que pode ser uma morte, que pode ser uma ruptura de relacionamentos. A quarta fase, né, seria a depressão. Quando a pessoa percebe que é irreversível a perda. Se ela é irreversível, surge uma tristeza profunda. Muitos aqui de nós já perdemos pai, mãe, um referencial. E esse objeto que nós perdemos, nós caímos num processo de tristeza muito profundo. É como se você estivesse tirando algo de você, tá? É como se algo estivesse perdido, totalmente perdido. Aí surge aquele sentimento de emoção, de vazio, de angústia, de desmotivação. Aí você não sabe por que você chora com frequência, por que você tem uma retração social, você se isola muito mais. Vêm as reflexões sobre o passado. E o futuro sem a presença
daquilo que lhe foi perdido. Pode ser o pai, pode ser a mãe, que são os nossos objetos parentais mais significativos. Então, surge aí reflexões em relação ao passado, que são as nossas memórias afetivas, e ao futuro. Quem sou eu, a partir de agora, sem o meu objeto? Porque o elo foi perdido. Nesse momento, eu perco a minha identidade diante do meu objeto, perco. Não é que eu vá me perder psicologicamente, total. Mas existe um momento que você se perde dentro dessa relação. Como é que eu vou conseguir viver sem essa pessoa? Como é que a minha rotina ela vai continuar sem essa pessoa? Como é que eu vou me projetar futuramente sem o meu objeto, sem o meu elo? Que tipo de permissão eu vou dar para mim mesma para que eu possa prosseguir? Então, fica esse processo de depressão muito profunda, porque você entra em colapso com a perda. Ela pode durar, o que seria considerado natural em relação à perda, ao luto, é até 6 meses. Nós fazemos um discernimento da pessoa que passa por esse momento do luto, é mais ou menos entre 6 meses. Tá? Tem pessoas que levam até 1 ano para superar uma perda. A partir daí, ela já se torna patológica. Ela já requer uma intervenção terapêutica, tá? Ela requer uma intervenção terapêutica. Qual seria a função psicológica da depressão nesse momento? Essa fase é a parte do processo de aceitação emocional. A tristeza permite ao indivíduo entrar em contato com o real da sua perda. Então, a minha função, a função psicológica neste momento, tá, é essa aceitabilidade. Não tenho mais o meu objeto de desejo. Então, a tristeza, ela vai me permitir entrar em contato com esse real. Que real é esse? A perda. Então, essa é a função psicológica nesse momento. Eu diria que, diante das 5 fases do luto, a maioria das pessoas elas entram em primeira fase, para mim, seria a depressão. Tá? Eu digo isso como estudiosa, como pesquisadora da morte, que a depressão ela não é a quarta fase, mas eu diria que, em muitos casos, ela é uma das primeiras fases que o ser humano entra em relação a esse elo de perda. Tá? E o quinto seria a aceitação. É o estágio final, onde a pessoa começa a encontrar a paz
com uma nova realidade. Que realidade é essa? Eu preciso aceitar que isso aconteceu. Ponto. A dor ainda pode estar presente, mas a pessoa começa a reconstruir a sua vida a partir da dor. Há mais serenidade, uma reorganização interna e recomeço. Mas isso parte de um processo, tá? Isso parte de um processo e isso parte de uma relação com você e a sua dor e o elo que foi perdido. Para mim estar dentro de uma serenidade, uma reorganização interna, eu preciso aceitar o processo da morte ou de uma ruptura de relacionamento, ou compreender por que eu perdi um emprego e me reorganizar como pessoa, como ser humano, como mulher, como homem, e tentar recomeçar. E esse recomeço, ele perpassa pela busca de mim mesmo no momento de dor para que eu consiga reconstruir a mim mesma para que eu possa estar diante de um novo começo ou de um novo recomeço. Então, a morte ou uma ruptura de uma relação, ela lhe permite se reorganizar psicologicamente. Então, eu preciso passar por isso, por esse momento, e me reorganizar internamente. É difícil? É, mas não é impossível. A vida não para, e nós precisamos dar continuidade à vida, aos nossos processos e o encontro conosco. Então, pode passar o slide. O que seria importante nesse momento, né, da aceitação é a representação do fim deste luto e a reintegração emocional dessa pessoa com esse novo contexto da vida. Então, são questões importantes que nós precisamos entender. As fases, elas não são fixas e não são lineares. As pessoas podem ir e vir entre elas, tá? Nem todas passam por todas as fases, como eu já disse anteriormente, né? E o luto, ele é único para cada pessoa. Cada pessoa vivencia o seu luto de acordo com as suas vivências afetivas. Mas eu não posso me dar o direito de negar que aquele momento está acontecendo comigo. Isso é o mais importante. Para que eu possa prosseguir, para que eu possa me reencontrar, para que eu possa
vivenciar um novo contexto, tá? Pode passar o slide. Né? Como eu já falei, né? O luto, ele é um processo natural, ele não é linear, nem todas as pessoas passam pelas mesmas fases, e o luto ele é único. Ele é único por quê? Porque vai depender muito das minhas vivências afetivas, do contexto cultural ao qual eu estou inserido e que eu compreendo dentro da minha cultura o que é morte. Tá? Pode passar o slide. Olha, embora o luto ele seja uma resposta, ele seja doloroso, o luto é uma resposta saudável a qualquer perda. Tá? Ela ajuda a pessoa a se adaptar a uma nova realidade. Se o sofrimento do luto se torna incapacitante, muito prolongado, tá? Surge pensamentos de morte, é importante que os familiares busquem o apoio psicológico ou o psiquiatra, dependendo da intensidade da dor e da depressão que a pessoa se encontre, ou busque um terapeuta do luto, que é o tanatólogo, tá? Os lutos mais demorados, a gente sempre pede para que a pessoa ela busque o terapeuta do luto, ou psicanalista, ou psicólogo, dependendo da intensidade da dor, até mesmo um psiquiatra, tá bom? Pode passar o slide, meu querido. Eu coloquei aqui a questão de quem é o tanatólogo, né? Tanatólogo vem da palavra thanatos, que quem usou esse primeiro termo foi Freud, né? Que é o deus da morte, e logos, que é o estudo. Qual é o discurso? Qual é o estudo em relação à morte? E coloquei uma gravura que ela representa, né, dentro das simbologias, né, o deus da morte. Tá bom? Então, o tanatólogo é o profissional, seja ele pesquisador, seja ele clínico, ele é um estudioso da morte. Tá? Pode passar o slide. Como eu já falei, né? É o luto e os processos ligados à finitude da vida. Né? É um profissional realmente especializado no contexto da morte. Algo que até hoje assusta todos nós, enquanto pessoa, enquanto ser humano, que é algo que ainda hoje nos assusta. Por mais preparado que estejamos em relação à morte, mas ainda assim ela nos impacta,
ela nos assusta, tá? Pode passar o slide, meu querido. A representação do Deus da morte tem várias representações, tem várias gravuras, umas assustadoras, outras não. E eu coloquei para que a gente tenha uma visão do que é a morte, de como a morte ela pode se representar para a gente. Ela pode ser representada de acordo com a sua cultura. E essas representações, elas podem ser acolhedoras ou assustadoras. Por isso que a maioria dos seres humanos, eles têm um enfrentamento do que é a morte. É algo que você não sabe o que acontece depois que o corpo descansa. É algo que fica no nosso imaginário. É algo que transcende a compreensão humana. E Freud, ele diz que o nosso inconsciente, ele não processa a morte. É como se o corpo não morresse. Mais na frente a gente vai ver sobre essa questão dos teóricos em relação à morte. Eu coloquei alguns dos teóricos que eu acho mais interessante, que é Freud, Lacan, Wilder Reich e Melanie Klein, que é uma autora que eu gosto muito. Então, eu coloquei alguns desses teóricos para nos dizer, né, como é que a morte se processa dentro do nosso inconsciente. E isso também, essa questão da morte, além de ser simbólica, ela tem uma conotação cultural muito forte, tá? Pode passar o slide, meu querido. Como eu falei, né, existe uma contradição interna, porque o nosso inconsciente, ele não representa a morte. É interessante, né? Para o nosso inconsciente não existe a morte, né? Então, Freud reconhece que o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande em representar a própria morte, tá? Se nós formos fazer uma representação, né, teatral, mesmo que seja teatral, sobre a morte, ela ainda será impactante. Porque você não consegue se ver morto. Você consegue projetar a morte no outro, mas em você não. Então, existe essa incapacidade de representarmos a morte. Eu posso projetar, mas eu não sei como eu vou representar esse processo dentro de mim. Pode passar o slide. Freud, como sempre, é o nosso pai da psicanálise, ele foi o primeiro a formalizar clinicamente, né, o luto como processo psíquico. E ele escreve, né, em 1917, Luto e Melancolia. Nas próximas aulas, nós vamos ver sobre luto e melancolia, que é muito interessante esse livro e como Freud aborda essas questões. A gente vai ver mais profundamente, tá? Pode passar o slide. Eu não posso falar
de perda, sem falar da perda emocional, da perda, da ruptura de um relacionamento, que é o que mais acontece dentro dos nossos consultórios. É a perda de uma relação, é a perda de um marido, é a perda de um amor, é aquela dor insuportável, tá? E eu busquei uma música que ela tem todo o processo simbólico e que a gente pode analisar dentro de uma visão lacaniana sobre a morte, que é uma música que Gilberto Gil ele escreveu para a sua esposa, Sandra, e que ela tinha um apelido de Drão, porque ela era muito alta, muito grande, e quem deu esse apelido para ela foi a Maria Bethânia. Então, ele escreve dentro de uma composição que eu diria que é a mais bem elaborada sobre a perda de um amor. Então, eu pedi para uma amiga minha, que é poetisa, e que ela poetizou a música Drão, e eu queria que vocês ouvissem, e depois nós iremos analisar, dentro das representações simbólicas, o que diz as frases onde Gilberto Gil coloca essa perda desse amor que, ao mesmo tempo, morre e, ao mesmo tempo, se torna semente e, ao mesmo tempo, ela germina, né? Pode colocar o poema. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu não estou ouvindo. E eu não copiei a música. Eu não sei se ela está na apostila que eu montei para dar para vocês. Vocês estão ouvindo? Não, a maioria está dizendo, né? Mas eu vou tentar ler aqui um pouquinho para vocês, tá? Drão. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer para germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão, nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhada dura, dura caminhada pela estrada escura. Drão, não pense na separação. Não desperdace o coração. O verdadeiro amor é vão. Entende-se infinito, imenso, monólico, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Cama de tatame, pela vida flora. Drão, os meninos todos estão sãos. Os pecados são todos meus. Deus sabe da minha confissão. Não há o que perdoar. Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Se o amor é como um grão, ele morre, nasce, trigo, vive, morre, nasce pão, drão. Eu escolhi essa música para falar de ruptura
de sentimentos, porque nós não podemos falar de perda sem falar da perda de um relacionamento, porque é aquilo que está mais presente dentro dos consultórios, né? A perda de um amor, que na nossa configuração, no nosso imaginário, o amor ele é infinito. E como é que você se vê diante dessa ruptura, se você sabe que esse amor ele germina, ele está ali, e você não sabe o que fazer diante dessa ruptura, né? Você pode passar o slide, meu querido. Então, dentro de uma visão lacaniana, eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente pode analisar essa configuração, né? Eu até coloquei que, para mim, enquanto mulher, também poetisa e apaixonada por música, Drão de Gilberto Gil é uma das mais belas e sutis elaborações poéticas sobre o luto amoroso. Tá? E ela foi escrita, né, como eu já disse antes, com o término do casamento de Gilberto Gil, e essa canção ela oferece um olhar maduro sobre a perda e de uma grandeza de simbologias e eu diria até filosófica, essa música, sobre a perda do outro, a transformação do amor, para onde esse amor vai, né? E a reconstrução de um vínculo num plano simbólico. Que vínculo é esse? Necessariamente eu não vou estar disposta a um novo amor, mas eu posso, dentro deste vínculo, dentro desta simbologia, transformar esse amor num processo de amizade, que foi isso que a canção nos mostra, né? Então, para mim, é uma das músicas mais bem elaboradas e onde nós podemos ter um olhar dentro dos processos simbólicos e filosóficos sobre o entendimento do que é essa perda e como essa perda ela vai se processar dentro do inconsciente. Eu achei muito interessante, né? É uma das músicas que eu vejo assim de maior composição, de maior simbologia, de maior representação em relação à perda amorosa. Você pode passar o slide. E eu diria que o luto amoroso ele é mais difícil do que a perda da morte. Por quê? Porque você vai conviver com aquela pessoa. Então, você precisa de significados e de significantes e de uma representação simbólica onde você irá conviver com esse outro, mas que este outro terá uma ressignificação dentro de você, dentro desta perda, né? Então, o luto amoroso, ele é uma transformação, não de uma morte absoluta, mas de uma perda de elos, de vínculos afetivos, e que você precisa, né, ter maturidade para transformar essa perda em
aprendizado significativo para a sua vida. Quando ele diz assim, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Para Lacan, o amor é uma falta. Então, qual é o significado? O amor é apresentado como algo vivo, que nasce e se transforma. É como uma semente, ela nasce, cresce, morre e pode renascer em outra forma. Então, isso é que nós podemos entender, né, em relação a um elo perdido, e não é uma morte absoluta, e que você vai estar diante do outro, só que você tem que estar em pé, né? Você pode passar o slide, meu querido. Quais são os significantes, né? A separação não é vista como morte no sentido final, mas como uma metáfora, né? Isso remete a um luto saudável. O outro não vai desaparecer psicicamente ou simbolicamente, mas ele vai ocupar um lugar no nosso inconsciente. Que lugar é esse? Né? Isso vai depender muito, né, da sua maturidade emocional, desse seu equilíbrio e da forma como você concebe dentro de você o significante amor. Então, ele pode ser transformado. Pode passar o slide, meu querido. O amor da gente é para se guardar debaixo de 7 chaves. O amor não termina, apenas ele vai mudando de forma. Deve ser preservado com cuidado. Então, aqui, Gilberto Gil, ele faz uma conotação em relação a essa transformação. Ele pode se transformar num vínculo de amizade? Pode. Depende da maturidade dos parceiros. Tá? Então, o amor da gente é para ser guardado. Você pode conviver com aquela pessoa, mas você tem nas suas memórias afetivas algo que você pode guardar que é especial para você. Então, o amor não termina, ele se transforma. Mesmo dentro de um processo de ilusão, o amor para essa pessoa ele é infinito. Mas houve uma ruptura, houve uma perda. Pode passar o slide. Aqui o eu lírico, né? Ele parece resistir à ideia do fim. A partir do momento que eu transformo aquela vivência afetiva, então, aqui existe um eu lírico onde a ideia do fim ela não se processa, ela não se confirma, né? Há um momento de negação de uma morte simbólica da relação. Como na primeira fase do luto, o sujeito busca ainda manter vida a uma fantasia de que o amor é eterno. Então, esse amor ele vai ser eternizado dentro de você, onde você guarda as 7 chaves, as suas emoções,
aquela vivência afetiva, aquilo que significou e que teve significância para você. Então, esse amor é que nós precisamos, dentro do sete analítico, fazer com que a pessoa compreenda que amor é cuidado, que amor é amizade, que no eu lírico ele pode não acabar para você, mas que você pode transformar toda essa energia, toda essa gama de afeto, de desejo, né, dentro de uma representação simbólica e buscar manter essa fantasia viva. Ela é sua. Então, você não está prejudicando ninguém. Então, você pode guardar para você. Quem vai se machucar? Só você. Então, você pode, dentro do seu eu lírico, dentro do seu eu poético, dentro das suas vivências, guardar esse amor. E quando você guarda e quando você cuida desse amor, ele se eterniza. Então, esse é o significante dessa perda. Você pode passar o slide, meu querido. Aqui é a tentativa de subjetivar a perda, tá? Não existe pecado do lado de baixo, né? Significa afirmação sobre a verdade afetiva e a ausência da culpa diante da separação. Quando ele diz assim que os pecados são todos meus, né? Deus sabe da minha confissão. Não há o que perdoar. Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Né? Então, nessa questão, a ausência da culpa na separação não existe. Né? Então, Gilberto Gil, quando ele compõe essa canção, ele aceita o luto dentro de uma aceitação de maturação psíquica, maturação emocional, tá? Você pode passar o slide. Aqui o sujeito, ele tenta simbolizar a perda sem se afundar na autocondenação. Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu para que essa perda acontecesse? São os questionamentos que mais as pessoas fazem. Mas eu cuidava. Mas eu amava. Eu amava demais. Eu queria demais, eu desejava demais. Era a, a representação do meu próprio espelho. Porque quando você ama, você se espelha no outro. E aquele outro tem algo que é seu. Então, o meu espelho quebrou. Para onde é que foi os pedaços desse espelho? Então, aqui, simbolicamente, né, a perda, ela passa ou não por um processo de autocondenação. E a pessoa se torna frágil, vulnerável,
E dentro desse significante, ela tenta, né, uma morte simbólica para esse término. Eu diria que é quando a pessoa se encontra dentro de si mesma e compreende que a separação ela não dependeu dela exclusivamente, mas algo aconteceu e essa relação ela precisa morrer. E ao mesmo tempo que ela morre, ela tem que amadurecer e ter uma autonomia emocional, uma nova forma de amar. Talvez essa nova forma de amar é que libere o sujeito da própria loucura. Porque quando você perde, né, principalmente um amor que você considerou infinito, o que vai lhe libertar de um processo de loucura é o amadurecimento, a autonomia emocional e a nova forma de você amar esse sujeito sem se machucar e sem se ferir. Então, eu diria que é um processo de amadurecimento realmente. Você precisa amadurecer, você precisa crescer, você precisa germinar diante da morte, você precisa germinar, você precisa continuar. Pode passar o slide, meu querido. É um processo de sublimação? É. São experiências simbólicas que são bem significativas, né? Mesmo num processo de separação, o vínculo permanece, ainda inconsciente, mas ele permanece. E ele se torna sublimado. Você pode passar o slide, meu querido. Eu diria que um dos significantes mais importantes, né, que Lacan coloca o desejo como falta, né, a presença do outro permanece ausente. É interessante essa frase, bem filosófica. A presença do outro permanece ausente. Você vai conviver com aquela pessoa, você vai estar com aquela pessoa, mas aquela permanência, ela se encontra ausente. Ausente daquilo que você projetou e daquilo que você idealizou. Enquanto amor, enquanto suas concepções filosóficas, amorosas, que você foi cultivando dentro do seu processo de amadurecimento. Então, você cria suas fantasias, cria. São mecanismos de defesa? São. Né? É uma forma de sublimar a perda, manter viva a imagem do amor, sem precisar da presença real. Essa pessoa, ela se encontra dentro de você, sublimada, transformada, mas ela é uma presença ausente. E isso eu diria que é um amadurecimento
e uma autonomia emocional muito grande. Você consegue? Consegue. Com terapia. Tá? Você não vai ressignificar toda essa gama, toda essa energia, que é uma energia, e quem trabalha o termo energia é o Wilder Reich, e ele diz que essa energia ela precisa ser transformada. Então, Lacan, ele usa o processo de sublimação, que Freud também coloca o processo de sublimação, dentro dessa fragilidade e dentro desse processo de transformação. E nessa fragilidade entre os que o ser humano se encontra, né, ele vai buscar o reconhecimento da sua história vivida. E quando ele reconhece sem ressentimento, ele tem o amadurecimento. Ele compreende essa perda. Mesmo que essa perda ela tenha sido ou tenha acontecido de uma forma inesperada. Tá? Pode passar o slide. A aceitação serena e madura do fim. O amor da gente é como um grão. A repetição dessa imagem do fim da música indica um retorno simbólico ao ciclo da vida, onde o amor é visto como parte de um processo maior, mais amplo, né? Que é a sua própria relação, a aceitação do fim sem o ressentimento. Se houver ressentimento, não vai ter uma ressignificação da perda. E você não vai haver uma relação de conflitos. Muitas vezes as pessoas projetam os conflitos no processo de separação, exigindo, dividindo, com brigas, né? E aqui não, é uma aceitação do fim sem ressentimentos. E isso a música, ela coloca o tempo todo. Tá? Então, isso é aceitação serena e madura do fim. Você pode passar o slide. O eu lírico, aqui, ele chega à última fase do luto, que é a aceitação. O luto se elabora poeticamente. Foi a forma como Gilberto Gil poetizou essa perda. E o sujeito ressignifica a sua perda como parte de uma construto para a sua própria vida. Ele está reconstruindo, ele está ressignificando, ele está reelaborando esse luto, essa perda e essa aceitação. Isso leva tempo, isso leva um processo doloroso, mas
a pessoa pode chegar a um processo de maturação, sim. E, como diz aqui o eu lírico, é a última fase da questão do luto, né? E eu diria que é até um luto saudável, no sentido onde o sujeito reconhece a perda, mesmo com muita vivência de sofrimento, mas dentro desse sofrimento se liberta. Ele se liberta da dor, não do sentimento que é guardado, que ele escolheu, né? Transformar essa emoção toda. Mas esse luto saudável é reconhecer a perda, viver o sofrimento e, ao mesmo tempo, se libertar deste sofrimento. E isso, sim, é o processo do luto saudável, tá? Ele demora mais ou menos quanto? Dependendo de cada pessoa, ele pode demorar 1 ano até ele reconhecer todo esse processo. 1 ano é muito tempo? Não. Para quem perde e para quem quer ressignificar os seus sentimentos e transformar esta perda em algo simbólico e onde as suas rotinas emocionais e os seus vínculos simbólicos eles têm que serem ressignificados, então a pessoa perpassa por esse processo que pode levar de 6 a 1 ano dentro do set analítico, onde você vai o tempo todo dar um reforço egóico para essa pessoa e ela vai, aos poucos, ressignificando a sua própria vida, a sua própria história, as suas identidades, né? Porque antes existia uma identidade conjugal. E essa identidade conjugal, ela se desfaz. E nesse processo que ela se desfaz, ela precisa ser ressignificada. Então, o reconhecimento das histórias vividas, daquilo que eu quero guardar, daquilo que eu quero ressignificar e daquilo que eu quero como aceitação. Então, eu preciso de tempo para reestruturar todo esse processo. Pode passar o slide, meu querido. Eu coloquei aqui que o drão é um hino ao luto elaborado. Não há recusa agressiva no processo de separação, mas sim uma transformação simbólica. O amor não morre, né? Ele transmite no plano do real para o plano simbólico. E é um exemplo de como a arte pode ser instrumento de uma cura psíquica, né? E de uma ressignificação da dor. Eu gosto muito de trabalhar com música dentro do set analítico, porque a música ela traz ao seu inconsciente memórias, memórias afetivas. E a música ajuda esse processo de ressignificação. Quando você ouve, você adentra a dor e você sai dessa dor com um processo de ressignificação que ele não vai passar por uma depressão profunda.
Eu acho que a música evita o processo da depressão profunda. Então, quem souber utilizar a música nos insights que o seu paciente tem, pode usar a música, mesmo que seja num luto de morte, num luto onde a pessoa se encontra viva, numa ruptura, você pode trabalhar a música, porque ela vai dar a esse inconsciente uma nova simbologia. E a pessoa precisa dessas simbologias. Nós vivemos numa cultura que ela é simbólica. Tudo que nós fazemos tem simbologia. Até quando nós vamos à igreja, a igreja é um centro simbólico. A partir do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está representando simbolicamente os seus deuses. Então, você precisa ressignificar. Então, a elaboração dessa ressignificação, ela é também simbólica. Então, nós precisamos usar o real, o simbólico e as representações dentro dos nossos vínculos. E isso é muito importante? Porque houve uma ruptura de uma identidade conjugal e ela precisa das perdas, que essas perdas sejam ressignificadas e que esses futuros eles sejam imagináveis, porque na dor ninguém consegue imaginar o futuro. Mas você precisa dar ao seu paciente essa imagem do futuro. E ele precisa compreender que essas rotinas emocionais e esses vínculos emocionais, eles vão se transformando. A relação, ela morre, a relação conjugal. Mas os apegos, eles permanecem. A permanência dentro de uma ausência. Porque dentro de uma separação, você pode conversar com o seu ex e falar dos filhos, e falar da casa, e falar de outros processos, mas você precisa estar preparado para dialogar com o seu espelho, que ele foi quebrado e que ele foi desfeito. Você pode passar o slide. A música grão, ela tem uma visão lacaniana, né? Ela toca diretamente os temas do desejo, da falta, da linguagem e da separação e do outro. Por que eu coloquei uma linguagem lacaniana? Porque na sexta-feira eu vou trabalhar Lacan, né? E eu coloquei dentro dessa visão lacaniana para que a gente possa entender, né? O desejo, a falta. Nós somos construção de um processo de linguagem a partir do momento que, quando nós nascemos, os nossos pais, eles colocam uma linguagem, esse bebê é lindo, esse bebê é um príncipe, esse bebê é isso, esse bebê é aquilo, e nós vamos nos construindo através da linguagem. Tá? E
nada mais do que colocar essa linguagem, esse desejo, essa falta, essa ausência, o outro, que está tudo aí representado simbolicamente na música drum. Pode passar o slide. Aqui estão os referenciais teóricos, né? Não poderia faltar Freud, porque todos os teóricos contemporâneos, pós-Freud, eles beberam na fonte do pai da psicanálise, né? Então, tem aqui Melanie Klein, tem o livro da Elizabeth, que é sobre a morte e o morrer, que é muito interessante, eu peço que vocês leiam, e A Negação da Morte, também é um livro muito interessante que nós precisamos ler para que a gente possa entender, dentro da nossa cultura, o que é o morrer, e dentro das outras culturas, porque o tanatólogo, ele pode receber qualquer pessoa dentro do seu consultório que necessariamente não seja um cristão, mas ele está em processo de sofrimento, em processo de dor. E você vai precisar compreender, dentro da cultura desse sujeito, o que é a morte. Tá? Se você atender um espírita, você tem que compreender o que é reencarnação. Se você atender um cristão, você vai entender que a vida é infinita. Pós-morte, você renasce para uma vida infinita, você não volta. É diferente dos espíritas. Como é diferente dos kardecistas, como é diferente da visão do tarô, da visão indiana, da visão de outros países. Então, o tanatólogo, ele tem uma visão geral, tá, de todas as religiões e de tudo aquilo que cada uma compreende sobre morte. E nós somos frutos de uma cultura e de uma linguagem. Então, nós concebemos a morte de acordo com a cultura, de acordo com a nossa cultura e de acordo com os nossos princípios religiosos. Pode passar o slide.